Feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe cada um de vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, do seu equipamento eletrônico. Né? Eu tenho certeza que o estudo de hoje, assim como os anteriores, será abençoado por Deus, porque a palavra de Deus é vida. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o título dessa lição, dessa quinta lição do trimestre, olha, gente, um dia desse estávamos começando o ano, hoje nós já estamos na quinta lição, né, do ano de 2026, 31 de janeiro, passou, né? Agora é mais um mês e o ano que segue, brilhando como estrelas na noite. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: façam tudo sem queixas ou discussões, para que vocês sejam filhos de Deus, inocentes e simples, inocentes no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual vocês brilham como luz no mundo. Que texto lindo, que texto maravilhoso, né? Assim como nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim que a tua luz brilhe diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Olha que texto lindo, essas palavras de Cristo Jesus, elas estão conectadas com as palavras do apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 18, como lemos, a versão paulina deste mandamento que Jesus ele nos apresentou, né? Que brilhe a tua luz diante dos homens, para que vejam as tuas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Vivendo em um mundo onde a lei de Deus é constantemente pisoteada, criticada, desobedecida, escarnecida e muitas vezes jogada na sarjeta desse mundo, os cristãos devem servir a Deus vivendo de acordo com aquilo que o Senhor apresenta. Nós somos luzes que brilham no meio da escuridão. Nesse mundo corrupto de erro, pecado e morte, deve brilhar a luz de cada um de nós. E a lição nos chama a atenção para isso, que nós possamos ser exemplo, que nós possamos ser instrumento nas mãos de Deus. Um dia, o apóstolo Eliseu, ele ia passando e uma mulher disse, vai passando ali um homem de Deus. Meus queridos, Eliseu, ele não tinha uma placa, tá certo, com o nome Homem de Deus, mas se conhece um homem de Deus pela postura dele, pela maneira como ele se comporta, pela maneira como ele está vestido, como a maneira que ele fala, assim nós identificamos um homem, uma mulher de Deus. Quando Jesus ia se aproximando ali do Rio Jordão, João Batista, que era primo de Jesus, mas não conhecia Jesus, por quê? Não conhecia de nome, mas na época não existia a facilidade que nós temos hoje de nos comunicarmos, né? Aqui nesse canal, vocês sabem, a gente já gravou com gente dos Estados Unidos, da África e de tantos estados do Brasil, e nós vamos voltar a ter convidados, né? Não tinha essa conexão que a gente tem hoje, efetivamente, e quando Jesus foi se aproximando do Rio Jordão, João Batista estava batizando e João olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João sabia que era Jesus? Pela maneira como ele se comportava, a maneira como ele falava, a maneira como ele estava vestido, a forma como ele tratava as pessoas. Esse é o cristão. O cristão, ele brilha. E a nossa lição, ela tem dois tópicos importante, luminares no mundo, é o primeiro, o segundo, exemplos de luz. E em cada tópico dele nós temos 3 pontos. No primeiro tópico, que é luminares no mundo, que é um reflexo de Deus, um brilho no mundo, um sacrifício vivo. E o segundo tópico, nós temos 2 pontos, Timóteo e Epafrodito. São exemplos de pessoas que são luminares no mundo, exemplos de luz. Esses 2 homens que, sem sombra de dúvida, foram preparados pelo apóstolo Paulo, a gente vai conhecer um pouco da história deles e saber o quanto eles foram importantes para o ministério do apóstolo Paulo. Então, vamos ao primeiro tópico, que é luminares no mundo. Vamos ao primeiro ponto desse tópico, um reflexo de luz. Em Filipenses,
no capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: pois é Deus quem produz em você tanto a vontade quanto o fazer por sua boa vontade. Deus, ele realiza em nós, Deus, ele faz em nós uma obra maravilhosa, extraordinária, para que sejamos um reflexo da luz de Deus. Veja, a lua reflete a luz do sol e nós refletimos a luz de Cristo, a luz de Deus desse mundo. Após Jesus descer magistralmente a humilhação e desse mundo, né, descer a esse mundo para viver entre os homens, né, Paulo descreve essa humilhação de Jesus, essa exaltação de Jesus. Ele acrescenta a expressão, portanto, ou seja, já que Jesus se humilhou e foi exaltado de modo que toda língua confessa que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, como nos diz em Filipenses 2,11, os crentes da cidade de Filipos, e por extensão todos nós, devemos fazer algo a esse respeito. Se o dono do mundo, o criador do universo, ele veio a esse mundo e foi exemplo, o que é que diz o texto? Filipenses 2,13. Pois é Deus quem produz em você tanto a vontade quanto fazer por sua boa vontade. Deus tem uma boa vontade de fazer em nós uma grande obra. Ou seja, nossa primeira tarefa é realizar a nossa salvação com temor e tremor, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Ele realiza. Se Deus é quem nos salva, por que nós deveríamos... se Deus é quem nos salva, por que é que nós deveríamos ocupar dele? Isso é uma pergunta importante. Veja, porque temor e tremor são expressões usadas como sinônimo de serviço de Deus em nossa vida. Por isso, Paulo enfatiza que é Deus quem desperta em nós o desejo de fazer o bem e nos dá força para que isso aconteça. Se nós somos o que nós somos, é por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus realiza. Com temor e tremor, né? Tanto a vontade quanto o fazer. Deus produz em nós. Nós não somos exatamente aquilo que nós projetamos ser, mas nós somos aquilo que Deus projeta em nós. Tem a nossa parte, tem a nossa personalidade, mas tem a personalidade que Deus vai transformando, Deus vai mudando, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai conduzindo para que nós sejamos, como o profeta Eliseu, disseram do profeta Eliseu, vai passando o homem de Deus, porque ele era um reflexo de Deus. Né? Jesus era um reflexo de Deus Pai, quando ele estava nesse mundo, na condição de humano. E o segundo ponto desse tópico, que nós estamos luminares no mundo, é exatamente um brilho no mundo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: para que sejam irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, sem mácula, no meio de uma geração má e perversa, no meio do qual brilham como luzes no mundo. Olha que coisa, nós vivemos em uma geração má, em um mundo perverso, nós caminhamos para os últimos dias da história do mundo, o nosso mundo é uma Sodoma, é uma Gomorra, é um mundo antediluviano que ele marcha para o fim. O pecado ele se alastra cada vez mais. A Bíblia diz que, porventura, quando filho do homem vier, porventura vai encontrar fé na terra. Repito esse texto de Filipenses 2,15, para que sejam irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, sem mácula, no meio de uma geração má e perversa, no meio da qual brilham as luzes no mundo. Nós vivemos num mundo escuro de erro, pecado e morte, que brilha a nossa luz. Nesse sentido, desse texto, Paulo propõe 3 coisas que farão os crentes brilharem nesse mundo. A primeira é a seguinte: manter a unidade. Nós já estudamos semana passada. Unidade e humildade. Enquanto trabalhamos juntos, não deve haver fofoca, críticas, rivalidades ou discussões entre os crentes. Segundo, comportar-se impecavelmente, obedecer com simplicidade ao nosso Pai. É um contraste gigante com a maldade e dissipação, a maldade que existe ao redor
do ser humano ao redor de todos nós. Então, manter a unidade com humildade, comportar-se impecavelmente, nós devemos nos comportar impecavelmente, porque essa é a vontade de Deus. Nós somos representantes, embaixadores de Deus. E terceiro, ser fiel à palavra de Deus. Nosso proceder, nosso pensamento deve estar em consonância com a vontade de Deus ensinada nas Sagradas Escrituras. Isso aí é maravilhoso. Bom, agora nós vamos ao terceiro tópico, ao terceiro ponto do tópico luminares no mundo. E o último ponto desse tópico é o seguinte: um sacrifício vivo. Notem, em Filipenses capítulo 2, versículo 17, diz assim: e embora seja derramado em uma libação sobre o sacrifício e serviço de sua fé, eu me alegro e me regozijo em todos vocês. Filipenses 2,17, né, traz essa beleza, né, de Deus se alegrar em nós. Por que é que Deus se alegra em nós? Né? Por que é que Paulo estava alegre com a igreja de Filipe? Embora Paulo esperasse ser libertado, era possível que ele fosse condenado. E se ele fosse condenado, não era a prisão perpétua, mas era a morte. Essa possibilidade ele apresenta nesse texto como o derramamento da libação, ou da sua morte. A libação consistia em derramar um líquido sobre o sacrifício oferecido. Neste caso, o sacrifício em questão era o quê? Os filipenses. Olha que coisa interessante. Os filipenses iam morrer? De modo algum. Seu sacrifício consistia no serviço de sua fé, na fé que eles tinham em Deus. Foi um sacrifício vivo, um sacrifício que todos devemos oferecer a Deus, porque nós somos sacrifícios vivos diante do nosso Deus, porque ele já morreu por todos nós. E é isso que Paulo ele quer ensinar. Portanto, veja, Paulo não se importava de morrer ou ficar preso, ou de prisão perpétua, ou de morrer, ele não estava se importando com isso. O seu testemunho, o testemunho que ele daria, e que teria mais força para os crentes, em relação ao Evangelho, falavam com ousadia do comportamento como filhos dignos de Deus. Eu estou pronto para morrer ou ficar na prisão perpétua, mas eu desejo que vocês se comportem como filhos dignos de Deus. Eu estou aqui vivendo dignamente o Evangelho, para ficar preso ou para morrer. Vivo dignamente. E eu quero que vocês vivam também dignamente. Vivam na presença de Deus. Sejam um sacrifício vivo. Vocês não precisam morrer. Se for morrer, não tem problema. Mas se for para ficar vivo, seja um sacrifício. Se sacrifique por Deus, se for possível. Você passe o que passar nessa vida, mas passe com Deus, porque Ele é melhor. Porque Ele é maior. Então, esse é o ponto que nós estamos aqui abraçando, ensinando a você a ser um sacrifício vivo para o nosso Deus. Vamos agora ao segundo tópico, exemplo de luz. E nesse tópico, o primeiro ponto, aí a gente vai ver o exemplo desses portadores de luzes, Timóteo e Epafrodito. Em Filipenses 2,22 diz: mas já conheceis os méritos daquele que, como filho do Pai, serviu comigo no Evangelho. Timóteo foi um colaborador ativo de Paulo e coautor de 6 epístolas, que foi 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Filemão. Foi coautor junto com Paulo. Foi o próprio Paulo quem o escolheu como evangelista. O que Paulo via de tão especial nesse jovem. É importante isso. Primeiro, que todos eles deram bons testemunhos para ele. Sua validade para o ministério foi confirmada pela palavra profética. Quando o jovem Paulo via em Timóteo o filho que ele não tinha. Né? Um filho que não necessariamente não era um filho carnal, mas era um filho espiritual, que vale do mesmo jeito. Né? Quando você considera alguém um filho, vale do mesmo jeito, ser um filho carnal ou ser um filho espiritual, tá certo? Ou como a gente chama adotivo, é filho do mesmo jeito. Por sua vez, Timóteo tratava o apóstolo Paulo com respeito e carinho, que um filho ele tem o filho que tem pelo pai.
Paulo considerava um trabalhador eficaz, quando ele lhes confiou a supervisão de várias igrejas, como Coríntios, Filipos, Tessalônica. Ele também sofreu as prisões, como o apóstolo Paulo, ele sofreu as prisões. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Paulo, que é alguém que... olha que coisa linda, olha que unidade, né? Que encadeamento é como efeito dominó. Deus confiou em Paulo, Paulo confiou em Timóteo. Eu confio em Cristo, né? Cristo confia em mim, eu confio em você. E nós confiamos em Cristo. Né? E Cristo faz tudo por nós e em nós, como nós já estudamos. Então, era um luzeiro do mundo, Timóteo, esse filho do coração do apóstolo Paulo. Agora, Epafrodito. Em Filipenses 2:25, é o segundo ponto desse tópico, não é? Que termina, esse é o último ponto da lição, desse segundo tópico. Filipenses 2:25 diz o seguinte: mas achei necessário enviar a você Epafrodito, meu irmão, colaborador, companheiro de milícia, seu mensageiro e ministro das minhas necessidades. Quando os filipenses souberam que Paulo estava preso em Roma, decidiram enviá-lo para que pudesse atender às suas necessidades, pagar aluguel, comer, pagar a comida, pagar a roupa. Epafrodito foi o responsável para levar a ajuda do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda. A igreja, Paulo cuidava da igreja com sua epístola, com as suas orações, com o seu desejo da igreja estar bem, né? E a igreja conduziu Epafrodito, foi o responsável para levar ajuda ao apóstolo Paulo. Epafrodito não se limitou apenas a ajudar, mas acompanhou Paulo, o ajudou em suas necessidades e colaborou com ele na difusão do evangelho. 2 homens, Timóteo e Epafrodito. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Em seu zelo pelo evangelho, arriscou sua própria vida, adoeceu gravemente. Quando os filipenses souberam disso, ficaram preocupados com ele. Essa foi a principal razão pela qual Paulo decidiu enviá-lo para entregar a epístola a eles. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando os filipenses souberam disso, ficaram preocupados com ele. Essa foi a principal razão pela qual o apóstolo Paulo decidiu enviá-lo para entregar a epístola a ele. Epafrodito, ele levava para Paulo e Paulo encaminhava para ele, o bom correio do apóstolo Paulo, para levar essa epístola maravilhosa, essa epístola que tanto nos ensina. Paulo pede que honrem aqueles que são com ele. Epafrodito era, sem dúvida, um cristão fiel, e que a quem honra, honra. Epafrodito e Timóteo, que seja um exemplo para mim e para você. Nesse mundo de tanta dificuldade, de tanta falsidade, de tanta gente ruim, de tanta gente mentirosa, como diz o ditado, é cobra engolindo cobra, que surjam Epafroditos, que surjam Timóteos nesse mundo, né, para fazer coisas boas, para levar boas mensagens, para serem cooperadores de Deus, dos homens de Deus. Isso é de fundamental importância. E no livro, Ellen White diz em Recebereis Poder, uma meditação dela, veja que texto lindo, ela diz, eu vou ler aqui para vocês. Enquanto Jesus, nosso intercessor, implora por nós no céu, o Espírito Santo trabalha em nós para querer e fazer a sua boa vontade. Todo o céu está interessado na salvação do crente. Então, que motivo temos para duvidar que o Senhor quer nos ajudar e que ele vai efetivamente ajudar? Se ensinamos as pessoas, nós mesmos devemos ter uma conexão vital com Deus. Esse espírito e palavra devemos ser uma fonte para os outros, porque Cristo é em nós uma fonte de água que brota para a vida eterna. Tristeza e dor podem testar nossa paciência e nossa fé, mas o brilho da presença invisível estará conosco. Por isso devemos esconder o nosso eu atrás de Jesus. Meus queridos, que texto maravilhoso, que texto para nos dar uma força grande, que nós somos instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia diz, o Senhor vai na frente, né? O Senhor vai na frente rompendo as barreiras, que Deus ele vai na frente, que nós estejamos por trás de Jesus, que ele vá à frente,
nos ensinando, nos fazendo ser instrumento nas mãos dele para que nós sejamos luzeiros nesse mundo. Possamos ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que ele nos dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Deus. Tá certo? Muito obrigado por nos assistir. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos pela recapitulação da lição, que os ensinamentos aqui passados para essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando, nos ajude para que nós possamos, Senhor, iluminar esse mundo com a presença de Cristo Jesus, para que pessoas sejam salvas e o inferno seja desfalcado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Tá certo? Dê um like, compartilhe o nosso canal, e se você não se inscreveu, se inscreva. Graça e paz da parte do nosso Deus, e que Deus continue nos abençoando sempre, até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.